É isso que eu Coloca queria fazer, essa pequena essa observação em mensagem relação ao do Milton, que fala de 2010. Isso é uma coisa que, para se ver a importância que tem. Está coberto de razão. Em 2010, o Vasco era vice-lanterna do Campeonato Brasileiro após 8 rodadas e ia começar a Copa do Mundo. O Vasco já tinha anunciado, se não me engano, o Zé Roberto, mas não podia jogar. E aí ele contratou Felipe, o Zé Roberto, Eda Luiz, Felipe Baixo de contrapeso. E a dívida do Eurico, e a dívida ficou para o Eurico pagar. O que aconteceu ali? Para se ter uma ideia. E é isso que eu tô querendo passar. Quando o Vasco sobe em 2009 e subiu o primeiro lugar, etc., aí o caminho era. A ideia era exatamente a contrária. Não, esse time aqui é sensacional e nós vamos trazer aqui mais uns 10 jogadores, vai resolver. Trouxeram lá uns quase 10 jogadores, não resolveu nada e o Vasco ficou na vice-lanterna. Mas por quê? Porque foi feita uma análise errada do elenco. Análise de capacidade do elenco. Então, Sérgio, então mais se sustenta a tese de que o Vasco não tem que ter jogador nenhum desses na primeira divisão. Não, não é isso. Você tem que saber quais as peças que você entende que na Série A ou na Série B são peças que teriam força. Você tem que dar à sua base a tranquilidade de saber que ela vai ser muito bem considerada no ano seguinte, ou seja, no ano que você vai disputar a Série A. E você tem que trazer jogadores que tornem inquestionáveis aos demais do elenco a sua titularidade. Então, esse exemplo lá de 2010, que é um exemplo que começa com 2009 com a visão completamente deturpada do que representava aquele elenco de 2009, que era um elenco fraco e que diziam que era um elenco espetacular, era um elenco fraco, era um elenco com uma série de deficiências. Havia alguns jogadores ali que tinham qualidade, sem dúvida nenhuma. Fernando Praz se mostrava um bom goleiro, o Nilton era um jogador que naquele ano de 2009 foi muito bem. O Vasco tinha determinados jogadores que funcionavam. Mas não estou falando desses dois, há outros, eu estou só citando esses dois. Mas criou-se uma fábula sobre aquele time e o Vasco foi jogar 2010. Traz aqui o Dodô, traz mais 4, 5, 6 jogadores, vamos resolver que está tudo ótimo, vamos arrebentar em 2010. E não foi nada disso. Então, quando você tem uma possibilidade de verba disponível, você tem que saber escolher. O Vasco, quando teve verbas disponíveis, ou quando teve verbas disponíveis, e tinha gente que conhecia dentro do Vasco, as coisas aconteceram. As coisas aconteceram. O Vasco perdeu o Edmundo em 1997, depois do Campeonato Brasileiro, mas encaixou certinho com Luizão, Donizete e Wagner. O Vasco montou um time para ser campeão em 1989, trazendo jogadores que a grande maioria deles funcionou, encaixou no time titular. O Vasco, em 2000, quando foi disputar o Campeonato Brasileiro, tinha verba disponível, vou buscar que jogadores? Vou buscar certinho, foi buscar o Euler e o Juninho Paulista. O Juninho Paulista foi talvez o melhor jogador do Vasco depois do Romário, e o Euler era o garçom do Romário. Foi buscar certinho. Agora, o Flamengo, naquele mesmo ano, o Flamengo foi buscar o Alex, foi buscar o Denilson, foi buscar o Gamarra e não arrumou nada. Então você tem que saber contratar e tem que saber onde é que se encaixa. Se você entende que não tem nada para encaixar, que tem que começar tudo do zero, você corre um risco muito grande. E aí eu vou dar um exemplo do que aconteceu sistematicamente com 2 clubes do futebol brasileiro. Durante anos a fio. Botafogo e Palmeiras. O Botafogo e o Palmeiras, eles eram clubes que não ganhavam o campeonato. A torcida exigia. A cada ano, eles tentavam montar um time diferente para ver se dava certo. E o Santos foi por esse caminho em determinado momento, começou a ficar na fila também. Então, o time de futebol precisa ser muito bem encaixado. Então você tem que, primeiro, quem vai ser o treinador? Segundo, que tipo de jogo eu quero fazer? Terceiro, qual é a forma como eu monto um elenco? Qual é a forma como eu monto um time? E o que eu quero desse time? Se eu quero ser um time campeão, eu tenho que ter sustentáculo, bom goleiro, um bom zagueiro,
um bom meia e um bom atacante acostumados, isso no mínimo, acostumados a decidirem, acostumados a estarem dentro de uma lógica de busca por título o tempo todo. Aí eu tenho jogadores da base para meus tem. O Vasco tem. O Vasco tem o Andrei. O Vasco tem o Figueiredo, que é um jogador que pode ajudar. O Marlon, que é um jogador que pode ajudar. Então, o Vasco tem lá alguns esteios. Aí eu preciso ver quem da Série B conseguiu, ao longo da Série B, fazer uma competição que, de fato, mereça uma oportunidade para ver como é que ele vai lidar com a Série A. Por exemplo, Yuri. E daí eu tenho que trazer peças funcionais para os outros setores que eles possam se entrosar. E tudo isso sabendo que eu tenho pouco tempo, porque tem campeonato em fevereiro, janeiro para fevereiro. Porque o Campeonato Brasileiro começa em abril, maio. Eu tenho uma Copa do Brasil no meio. Então é muito trabalho e escolhas que têm que ser feitas com muito critério. Não podem ser escolhas simplesmente de jogadores que você queira fazer um investimento agora, porque daqui a 3 ou 4 anos você vai ter lucro. Isso não adianta, isso não vai resolver o problema do Vasco. Vai resolver o problema de quem quer ganhar dinheiro lá, mas não o problema do Vasco. Então, para montar time, para montar elenco, para vislumbrar ser campeão, precisa, não é que precisa ter um dinheiro, não, precisa ter critério, conhecimento e, fundamentalmente, precisa rapidamente ver quem vai ser o técnico, para que tudo isso possa começar a ser engendrado. Em verdade, Sérgio, em verdade, isso é uma coisa que já deve ter começado hoje, né? Porque esse elenco do Vasco já está de férias, né? Muitos jogadores nem vieram para o Rio, né? Então, eu acho que esses donos fajutos do Vasco aí, entende? Do Vasco, da Vasco S.A., SAF, já devem começar a fazer isso, já devem ter começado a fazer isso hoje. A começar a vislumbrar o que vai pela frente, é o técnico que desejam, e sair em campo para negociar. Porque se é em fevereiro que começa realmente, nós temos ainda um mês, nós estamos no dia 7, então pode dar férias até um mês, até 7 de dezembro, vem um período tal, Natal, não sei o que, tal, mas já começa a esquentar o tamborim ali, já começa a chamar todo mundo e começar a montar o time, que está na hora. Não pode esperar muito mais, não. Porque, senão, um time também não se forma em cima da perna de uma hora para outra, não. Eu acho que a hora é essa. O Cristiano Ronaldo está querendo sair lá do time que ele está. Podia trazer ele. O que você acha? Vamos manter a seriedade, João. Não, mas eu estou falando sério. Por que não? Ele não está feliz lá? Ele é descendente de português? Ele é português? Você tem uma situação de Noel que lá, por exemplo, eu até vi um comentário agora, e é um comentário perfeito. Em 1997, o Vasco tinha lá uma base. Mas o time era muito criticado. Havia muita crítica sobre o time de 97. E o Vasco, quando vendeu o Pimentel para o Palmeiras, falou, bom, como é que nós vamos fazer? Já estava ruim. E aí, o que aconteceu? As peças que foram trazidas foram peças. O Evair era bicampeão brasileiro pelo Palmeiras, 93, 94. O Mauro Galvão, multicampeão. O Valber, um jogador que estava acostumado. Aí você tinha o Juninho, você tinha o Ramon, você tinha na base o Felipe e o Pedrinho, você tinha o Edmundo como uma grande referência. E aí você conseguiu, com carregadores de piano como o Naso, como o Odivan, jogadores que eram, você fez aquilo se entrosar de uma determinada maneira que você montou um time vencedor que não foi caríssimo. Se você parar para analisar, não era um time caríssimo. Mas ele foi vencedor, porque as peças se ajustaram. Agora eu volto a falar. Quem montava, sabia montar. A minha preocupação hoje não é se a pessoa tem competência ou não, é se ela tem a intenção disso ou daquilo. Se tiver a intenção de montar e for por esse caminho que eu estou dizendo, com o mínimo de competência, vai montar. Agora, se não tiver isso na cabeça, não vai montar. Vai montar vai fazer uma outra lógica.
E é isso que pode ser o diferencial para o Vasco ter um ano, realmente um ano de sucesso, para o Vasco ter um ano que simplesmente você fique jogando para a torcida, mas é só primeiro ano dos 30, daqui a 10 anos vai melhorar, daqui a 3 anos melhora. É esse o caminho. A disponibilidade de verba é agora. Dessa verba em dobro é agora. Depois disso, vão faltar 3 anos de investimento, vai ter o mesmo orçamento, mas se não adiantar dinheiro, ou não puser dinheiro a mais, que eu acredito que não vai se pôr, posso até estar enganado, mas acredito que não vai se pôr, você não vai ter a verba disponível que tem no ano que vem. Então você tem todos os fatores a seu favor. Você tem a torcida, que está absolutamente abraçada com o clube, abraçada com a ideia de que o Vasco vai crescer, que o Vasco agora tem realmente uma possibilidade. Você tem uma base forte, uma base com atletas capazes, você tem um ou outro atleta que jogou essa Série B com capacidade, você tem capacidade financeira e um clube que vai jogar, de fato, a Série A, o que já é uma vitrine dentro do futebol brasileiro. Então, esse é o momento. É isso aí, Sérgio. Aqui, ó, o Orlando Lelé faz um comentário irônico aqui, ó. Que bom que nos livramos do Pereba do Cano, né? Rapaz, a cada gol que o Germancano faz pelo Fluminense, eu fico com uma vontade de dizer umas coisas para esses caras da diretoria do Vasco no Twitter, mas eu acabo me poupando porque é fogo, cara. O que os caras fizeram para enfraquecer o Vasco e vender o Vasco na xepa é impressionante. Tá aí o Germancano comendo a bola e mostrando que... Aliás, o Fluminense está mostrando, o Fluminense que na última publicação de balanços, a dívida do Fluminense era maior do que a do Vasco. O Fluminense fez o que deveria ser feito e, por isso, classificação para a Libertadores. O Vasco não fez o que deveria ser feito, por isso, segunda divisão, vendeu o clube na xepa. Por quê? O problema é na gestão. O problema é na gestão. Qualquer clube conseguiria se levantar. O Fluminense conseguiu se levantar com a gestão ali, aproveitando, tirando o jogador bom de clube de trouxa. Não estou dizendo que a torcida do Vasco é trouxa, estou dizendo que Jorge Salgado e a sua diretoria são trouxas para deixarem sair o Germancano. E assim vai. E aí você tinha um baita de um treinador também como o Diniz, mas não tinha um elenco para fazer ele jogar. Ele até diz que faria qualquer elenco jogar do jeito que ele gosta, porque ele fez isso lá com aquele clube lá de São Paulo, interior de São Paulo. Mas ainda assim, eu acho que o esquema dele vai funcionar melhor com jogadores que sabem tocar a bola com precisão, senão vai ficar perdendo a bola toda hora. Então a gente tinha esses caras no Vasco e a gente deixou esses caras sair. A diretoria do Vasco deixou esses caras saírem. Posso dar vários outros exemplos, até voltar lá na época do Campelo e apontar os jogadores que ele também deixou sair. O próprio Nenê sai no início do período Campelo. Janel, fecha o seu microfone aí. O cachorro tá latindo. Fechei. O próprio Nenê sai lá no período do Campelo, deveria ter continuado e desenvolver toda a idolatria de uma torcida. Se tivesse tantos anos assim no Vasco. E por aí vai. Ô Sérgio, antes da gente falar do terceiro tema, eu queria comentar Você quer falar sobre o Germancano ou outra coisa? De Noel quer dar uma palavrinha. Mas não, sobre o Germancano? É sobre o assunto. Não, então deixa eu concluir. O que eu queria acrescentar é a pergunta aqui da nossa live, né? O que esperar daqui para frente? Eu não espero boas contratações. Eu acho esses caras fracos. Eu acho esses caras farsantes. O Sérgio está dizendo aqui o beabá de como você reforçar um elenco para ser vitorioso, campeão, conquistar título. Esses caras não querem isso. Esses caras vão ficar economizando miséria no Vasco. Os reforços que eles trouxeram na janela de transferência já dão a ideia do que vem por aí, cara. Paulo Vitor, Eric, Fábio Gomes, Matheus Ribeiro, só refúgio, só jogador que estava no banco de reservas.
nos seus clubes e vai para a Série B, não consegue nem entrar em campo. A gente contrata 2 laterais para substituírem Edmar e Léo Matos e a gente termina a temporada com Edmar e Léo Matos como titulares. E pior, quando Edmar não pode jogar o último jogo, o treinador prefere improvisar do que escalar a contratação da 777. Então, para mim, o perfil de contratações desses caras é um lixo. E aquele cara lá que tem a famazinha, que deitou na fama por causa da contratação do Firmino lá atrás, e aí fez o clube que ele estava ganhar dinheiro, né, porque conseguiu pescar o Firmino aqui, se não me engano, no Figueirense. Aí esse cara vem falar lá no Twitter, subimos, promoted. Eu falei, subimos apesar de você, seu desgraçado. Tu não sabe porcaria nenhuma. O seu scout só trouxe refúgio na janela de transferência. O seu scout é um lixo. E tu tá com fama eterna aí por causa que acertou uma vez com o Firmino. E o papo é esse. Eu tô muito preocupado que não venham jogadores experientes para ocupar a posição de titular e que daqui a pouco a gente tenha saudade de Léo Matos, de Edmar, de Zé Gabriel Delivery, entre outros.